pensa no Enem como uma final de campeonato. Tem pressão, tem torcida e tem aquele frio na barriga de quem vai entrar em campo. A redação é aquele jogador decisivo e a matemática é aquele jogador que quase ninguém consegue marcar. Mas calma, relaxa, porque aqui no Nota 10 os nossos professores são os seus técnicos, traçando e guiando as melhores jogadas para que você se saia bem no Enem e marque aquele gol de placa. E eu, claro, sou a sua torcida, está lá gritando no meio do campo: vai que é sua, School Friends! Então bora de aula? Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um programa Nota 10. Estamos aqui hoje com a disciplina de redação, com a professora Marcela, que vocês já conhecem aqui em Mossoró. Já estou há 24 anos nessa terrinha, 25 acho, desde a queda das Torres Gêmeas eu estou aqui. E eu vim trazer mais um conhecimento para vocês nessa aula. Essa aula excepcional que eu vou falar sobre alguns comentários que os alunos têm muitas dúvidas. Então eu peguei essas dúvidas e trouxe para vocês. Mais especificamente em relação aos coringas. As perguntas frequentes sobre os coringas. Eu botei a palavra coringa por quê? Porque tem muita gente que gosta de usar modelo pronto, que gosta de usar argumentos prontos, que gosta de usar repertórios prontos na redação. Para quem não sabe o que é repertório, são as referenciações, as informações objetivas que vão respaldar o seu argumento. Então, o parágrafo ele vai ser feito de repertório, argumento e uma finalização. Então, eu trouxe algumas perguntas frequentes aqui dos alunos sobre esses coringas para tirar para vocês. Primeira pergunta. Existem argumentos 1 e 2 coringas na introdução? Bem, tem gente que quer fazer a redação toda modelo, da primeira palavra até a última. E eu acredito que muitos professores têm um modelinho para dar para os alunos. Por quê? Porque na pandemia estava todo mundo muito afetado e o pessoal estava até baixando a nota nos treinamentos. Alunos que tiravam 960 baixaram para 880. Então, muita dificuldade devido aos problemas psicológicos provenientes do enclausuramento da pandemia, né? Era muito confinamento, então as pessoas não ficaram bem psicologicamente e os professores tiveram que ajudar no SOS mesmo. Então, desde a pandemia que eu acredito que muitos professores tem modelo pronto, eu tenho modelo pronto, porém eu desaconselho, porque não existe um modelo pronto para todo tipo de tema, existem 3 tipos de tema: o tema social, o tema subjetivo e o tema subjetivo abstrato, que é um nível bem mais alto, que é usado mais em concurso público. O mais utilizado pelo Enem é problema social, sendo que às vezes eles variam. O problema pode não ser problema social, pode ser problema ambiental, pode ser problema de saúde, na área da saúde. Então, não tem como usar a mesma redação para tema social e para áreas que não são exatamente sociais. Aí você vai dizer: Marcela, mas todo problema se torna social porque a população não tem acesso àquele serviço. Mas veja, são problemas mais técnicos, meio ambiente, saúde pública. Então, são problemas mais técnicos do que só 100% social, como preconceito, é 100% social, né? O etarismo, capacitismo. Etarismo é preconceito contra a pessoa de idade mais avançada. Capacitismo é preconceito contra pessoas deficientes. Então, aí são temas totalmente sociais. Então, o mesmo modelo para o problema social não serve para tema da saúde, para tema de meio ambiente, como eu falei, como exemplo, tá? Eu sempre soube disso, então eu dei o modelo na pandemia para quem não estava conseguindo redigir de jeito nenhum e o rendimento era péssimo, porém eu avisei que talvez não fosse dar certo, a nota não seria tão alta.
e fiquei rezando para cair um tema social. E, de fato, caiu um tema social. Meus alunos tiraram 960. Hoje eu desaconselho totalmente você fazer um modelo 100% pronto, tá? Uma coisa é você já ter uma frase pronta sobre aquele assunto, uma finalização argumentativa, ter um repertório voltado para aquela área, um repertório que você decorou em casa. Então, uma coisa é você ter algumas coisas prontas numa estrutura que você já vem fazendo sempre. Então, uma coisa é um esqueleto, que é o passo a passo. Quais são as palavras que começam a próxima frase? É um esqueleto. Agora, um modelo são todas as palavras prontas. Você vai só encaixando ali o tema. Então, deu certo na pandemia, muita gente tirou 960. Porém, essa nota, eu disse, pessoal, isso vai acabar, porque os corretores vão ficar experientes e vão perceber que vocês estão usando modelo pronto, até porque, se você não for muito expert na adaptação das palavras do tema dentro dos parágrafos, ele percebe imediatamente. E os professores mais experientes, como eu, nem precisa ter 30 anos de correção, mas basta ter uns 10 anos de correção, que ele percebe sim que é modelo pronto. Então, eu desaconselho, é algo que está sendo combatido pelas bancas do INEP. Hoje nós estamos com a banca Sebrasp, que eu considero a melhor banca do país, então esse ano a correção vai ser num nível muito alto. Porém, o tema eu acho que não vai ser difícil, tá? Vai ser um tema que vocês vão conseguir levantar argumentos e repertórios. Tenho certeza que a redação vai ser a melhor prova de vocês. Porém, a correção vai ser matando, porque essa banca ela sabe treinar os professores. É uma banca que faz os concursos federais do país, os concursos nacionais. Então, é uma banca de minha altíssima estima. A banca anterior também era uma banca boa, o VUNESP, mas o VUNESP, na minha concepção, não calçava nem a chuteira do Sebrasp. Então, essa banca, com certeza, vai treinar os corretores iniciantes para saberem detectar modelo pronto. Agora, o que eu não concordo com o Enem é que eu acho a redação muito engessada. Essa coisa da conclusão é totalmente engessada. Tem que ter uma resolução em 5 passos. Tem que colocar o agente, a ação, um detalhamento da ação, que eu aconselho você fazer em 2 períodos, 2 trechinhos falando da ação, para dar uma ideia de que você caprichou na ação. Depois é que você vem para o meio modo, que eles chamam, que você botar por meio de recursos públicos, dá certo em quase todos os temas e já cumpriu a parte do meio. Aí depois você vai para a finalidade, a fim de que haja um combate efetivo a esse problema. Então, você fez a finalidade, tá? Então, tem que ter o passo a passo e o detalhamento. O detalhamento é a única parte que vai variar, é uma variante. Pode ser um detalhamento do agente, do meio ou da finalidade. Se Marcela, aqueles 2 períodos que eu tenho que fazer na ação, não configura a segunda parte como detalhamento, não? Não. Eles não vão corrigir o detalhamento da ação como se fosse um detalhamento oficial, tá, pessoal? Por exemplo, você diz que devem ser ampliadas as leis que tratam da questão tal. Você diz, com a votação por deputados e senadores no Congresso Nacional. Com a votação de deputados e senadores no Congresso Nacional, é um detalhamento da ampliação das leis, tá? Porém, não vai ser corrigido como um detalhamento oficial. Então, eu aconselho você colocar um detalhamento ou no meio, ou o detalhamento na finalidade. Eu acho muito fácil de fazer o detalhamento na finalidade, porque você diz, a fim de que haja uma maior fiscalização, digamos que
o seu argumento seja falta de fiscalização. Aí você faz mais uma finalidade com a palavra consequentemente, ou com a palavra assim, ou então, ou desse modo, por exemplo. E, consequentemente, o problema do desmatamento ou das queimadas, digamos que o tema seja esse, queimadas, que o problema das queimadas no Pantanal seja resolvido. Então, quando você faz uma finalidade e, consequentemente, uma finalidade maior, mais subjetiva, mais abrangente, eles vão considerar como detalhamento. Então, está sendo um detalhamento pouco usado e muito interessante. Então, eu aconselho vocês usarem esse detalhamento, tá? Então, a conclusão, ela se torna um parágrafo técnico, engessado, que eles sabem corrigir, eles sabem o passo a passo da correção, se tem as partes, se não tem. Até o corretor mais iniciante, ele vai saber corrigir com maestria. Então, a questão dos repertórios no restante da redação, eu acho engessado também. Se você faz uma prova de concurso público, pessoal, você não é obrigado a colocar repertório e referenciações em cada parágrafo. Até porque você não está fazendo um trabalho acadêmico, de monografia, ou de TCC ou de artigo científico. Você está simplesmente escrevendo a respeito daquilo em 30 linhas. Então, uma prova de concurso, ela não vai exigir referenciações como o Enem exige, tá? Você tem que falar a respeito de forma como se estivesse dando aula sobre o assunto, com o máximo de informações que você puder e argumentos, mas não precisa colocar referenciações históricas, antropológicas, sociológicas, filosóficas. Não precisa disso. Digamos que dos 3 parágrafos, se você colocar uma referenciação, já está bom. Já o Enem, indiretamente, ele exige que você coloque um autor, ou uma obra literária, ou uma obra cinematográfica, ou um fato jornalístico ou histórico, em cada parágrafo. Isso causa um terror na vida de vocês. Só que o conselho que eu tenho para dar para vocês, pessoal, é que vocês não fiquem tão nervosos, porque eu tenho certeza que quando você lê umas 2 vezes os textos motivadores, você vai entender bem direitinho o tema e naturalmente vão vir repertórios na sua mente. Uma música, uma série, um filme, um fato jornalístico, tá? Então, o problema é a questão de não ficar nervoso. Então, eu aconselho você não começar logo pela redação. Então, a aluna minha que disse, Marcela, eu só consigo começar pela redação. Se eu não fizer a redação, eu não consigo nem ler as questões. Então, eu acho que tem como você mudar essa perspectiva de treinamento nos treinamentos diários. Quando você for fazer simulados, então você treina não começar pela redação. Começa por alguma prova que você goste de língua estrangeira, ou a própria prova de linguagens. Faz algumas questões, faz aí meia hora de prova, porque até mesmo você lendo a prova, pode vir algum gatilho de algum repertório que seja interessante para colocar naquela sua proposta. Então, eu aconselho você a ter paciência, não começar logo para poder os repertórios virem. Porque eu tenho certeza que um repertório você vai ter com certeza. E os outros você não pode inventar, tá, pessoal? Eu sou contra gente que inventa repertório. Inclusive, lá no meu curso, eu proíbo meus alunos de usarem números. Eles não podem usar estatísticas. É uma pena. Porque estatística é o lugar onde o pessoal mais mente na redação. Inventa estatística que não existe. Tem aluno que quer inventar até filósofo, série. Eu não permito, de jeito nenhum. É uma coisa que eu falo desde o início do curso. Então, meus alunos têm um nível muito alto, querem alcançar um nível muito alto, alguns deles,
E sim, eles têm intenção de tirar 980 mil. Então, não é inventando informações que você vai galgar um patamar mais alto. Então, não deixe ninguém inventar. Então, naturalmente, você vai se lembrando de algo que você pode colocar no seu texto. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer a prova do Enem, a redação sobre surdos. Não sei se vocês lembram, acho que foi de 2016 a prova de surdos. No começo eu entrei em pânico, como vocês, porque eu achei algo muito específico. Parecia uma prova de alguém que estava fazendo mestrado. Então, achei muito específico, uma deficiência específica. E eu disse, meu Deus, o que é que eu sei sobre surdos? Eu só sei que surdo não escuta. Pronto. Era a única coisa que eu sabia sobre surdos. Então, pessoal, claro que ficou ótima a redação no fim das contas, porque naturalmente eu fui lembrando de algumas coisas. Por exemplo, eu lembrei de uma reportagem que eu assisti. Eu acho que eu estava me arrumando de manhã cedo para ir para o Mater Christi dar aula. Eu estava justamente assistindo a TCM, aquele jornal bem cedinho de manhã. E a reportagem era sobre o governador da época, era Robson Farias. E ele tinha demitido todos os intérpretes de Libra da rede pública estadual de ensino. Aí eu me lembrei dessa reportagem que eu assisti. Marcela, mas tu é mais atenciosa para essa questão de noticiário. A gente nem sequer assiste noticiário. Vocês não assistem noticiário, mas vocês têm outras vivências. Você assistem filmes, séries. Vocês sabem o que acontece no mundo, até pelas aulas de História e Geografia, que funcionam como uma espécie de atualidades. Então, vocês têm outras fontes que não noticiário, que vocês não assistem, por exemplo. Eu sou viciada em noticiário, realmente. Então, para mim é muito fácil. Eu gosto muito de música, porque minha família era muito musical, é musical ainda. Meus pais já faleceram, mas o restante da família é musical. Então, eu lembro logo de música e de fatos jornalísticos, reportagens. Então, eu lembrei dessa reportagem de Robson Farias, que demitiu os alunos, os intérpretes de Libra da rede pública, e os alunos estavam como sem ter aula na escola. Estavam se reunindo uns na casa dos outros, para poder aprender alguma coisa. Então, ficou muito bom isso aí. E se eu tivesse ainda naqueles 5 minutos iniciais do desespero, eu não teria conseguido fazer essa informação importante lá na hora. Então, tenha fé. Eu digo muito aos alunos que é uma questão de postura. Vocês não podem se colocar como coitados na vida. Vocês têm que ter uma postura de vencedores. É fácil? Não é fácil, mas eu vou conseguir. Porque eu aprendo coisas mais difíceis. Eu sei fazer questões de química, de física, de matemática, eu sei responder questões de linguagem. Por que eu não vou lembrar de um repertório sobre determinado assunto? Que é uma coisa até meio que no improviso. Então, você consegue sim, essa parte de você ter medo de não saber nenhuma referenciação lá na hora, é um medo infundado. Por mais que você diga que não sabe, na hora, sob pressão, você sabe sim. Então, quando eu faço as gincanas lá no curso, os alunos têm muita dificuldade de levantar. Eu não sei, sabe. Aí lá no Enem, todo mundo faz a redação com referenciações. Então, você acaba lembrando. Então, essa questão do Enem de ter uma referenciação em cada parágrafo, é uma forma engessada do INEP de cobrar uma redação. É uma forma que eles tiveram, na realidade, de padronizar as correções.
para não ficar os corretores dando nota 1000 pela beleza da redação, corrigindo do jeito que querem, em cima da inexperiência de correção deles. Afinal, são 9.000 corretores no Brasil. Então, se são 9.000 corretores no Brasil, então, claro que não vai ter só corretor experiente. Até porque muita gente nem é da redação, pessoal. Muitos corretores é da área de linguagem, é da área... ou só da gramática, ou só da literatura, porque na rede pública ainda há muito essa divisão de disciplina. Eu vou dar aula de português, aí o português é mais voltado para a interpretação de texto e para a gramática. Aí literatura, é voltado para a literatura, obras literárias. Então ainda há meio que essa divisão no ensino. E tem muitos professores que vêm dessas outras áreas e não necessariamente de redação. Sempre fui um corretor de redação. Eu, Marcela, na realidade, eu sou virgem nas outras áreas. Eu nunca dei aula de interpretação de texto, de português, de literatura. Eu sempre dei aula de redação, tá? Então, tem professor que é inexperiente, sim, e nessa questão de padronizar as correções, o INEP acabou colocando uma redação meio engessada para vocês fazerem, porém, eles não querem que você faça o modelo pronto. É meio um paradoxo, porque a forma como eles cobram a redação, dá para fazer um modelo pronto, por isso que tem tanto modelo pronto. Mas aí, existem argumentos 1 e 2 coringa na introdução? Existe, pessoal. Quando você culpa o governo de não fiscalizar ou de ser negligente, aí diz negligência governamental, e quando você culpa a sociedade. Quando você fala da desinformação da sociedade, por exemplo, são argumentos na introdução que vai servir para vários temas. Então, eu considero que assim... Inclusive, teve uma redação nota 1000 que usou argumento coringa, que é isso, culpando o governo e culpando a sociedade. A maioria culpou a educação, porque era um texto que tinha nos textos motivadores. Nos textos motivadores falava sobre a precarização da educação, que faz com que a cultura africana não seja valorizada. Então, a maioria, um dos argumentos foi a educação, porque estava lá nos textos motivadores, tá? Mas teve uma coringa que usou esses argumentos mais gerais, que tirou 1000. Então, tudo vai depender da forma como você escreve, tá? Do português correto, a norma culta, a sua fluidez, o nível vocabular, tá? Então, sim, a resposta é sim. Tem argumento coringa para estar na introdução. 2. Existe repertório coringa para os desenvolvimentos? Existe, mas eu não aconselho, tá? Resposta é não. Então, por exemplo, se você culpa o governo, você já pode ir com repertório coringa voltado para a culpa do governo. Alguma frase de algum filósofo, por exemplo, que culpe o governo. Então, você já pode ir com o repertório pronto, mas eu não aconselho. Esse ano eles vão corrigir bem, de forma ferrenha, se o repertório está realmente voltado para o tema. E não apenas para aquele argumento que você usou no parágrafo. Então, a resposta é sim, existe repertório coringa para os desenvolvimentos, mas eu não aconselho. Existe alguma ação coringa para a conclusão? Não, não existe. É a única pergunta que vai ser a resposta não. A ação, ela tem que ser totalmente voltada para o tema. Então, não tem uma ação coringa. Muita gente diz que não tem criatividade. Eu disse, tem. Você vai treinar o seu cérebro para improvisar as ações que vão resolver aquele problema. Tá, pessoal? Então, não tem ação para a conclusão. Então, gostaram, pessoal, das explicações desse primeiro bloco? A gente vai para um intervalinho e volta já, tá? Beijos!
Voltamos do intervalo e agora vamos continuar com uma parte mais densa, que é em relação ao desenvolvimento. Sempre que os alunos vêm falar comigo, eles dizem assim: professora, não sei o que colocar no desenvolvimento. É a parte mais difícil para mim. A introdução dá para eu fazer o passo a passo, a conclusão, mas o desenvolvimento eu fico voando. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é o que o elaborador da prova, o que o corretor está esperando que você coloque no desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é feito para explicar o argumento que você escolheu na introdução. Então, por exemplo, se você culpou o governo sobre o insucesso daquele problema, sobre por que aquele problema existe, você vai ter que explicar de várias formas por que o governo não foi perito em resolver aquela situação. Um exemplo. Então, quando você sabe o passo a passo de cada frase, vai se tornando mais fácil você ter o que colocar. Quando você não sabe a técnica, aí você fica escrevendo na doida. É o que vai vindo na cabeça, às vezes não é uma coisa bem legal. Você escreve, às vezes, uma frase bonita, mas que diz muito pouca coisa a respeito. Então, acontece muito de vocês pegarem meio que dicas de professores da internet, coloque isso que sempre dá certo. Não, nem sempre dá. E o ideal é que você aprofunde de forma rápida aquele assunto, já que é só um parágrafo. Parágrafo de desenvolvimento, pessoal, ele vai ter em média... ele vai ter em média 8 linhas, tá? É entre 7 e 9 linhas. Eu aconselho que você botar 8 e 8, você sempre acerta. Se você colocar 9, você vai ter que fazer uma compensação lá embaixo, vai ter que ser 7. Porque senão não vai ficar linha suficiente para a conclusão. Quando você se aperreia para fazer a conclusão, você acaba errando, esquecendo de colocar alguma parte importante, no frisson de fazer aquela conclusão ali, com todas as partes, porém com pouca linha. Então, você se aperreia mesmo e sem querer acaba errando alguma coisa, não caprichando. Então, o Enem, ele dá nota 1000 pelo capricho que você tem em detalhar tudo muito bem detalhado. Então, se você deixa pouca linha na conclusão, isso já vai lhe prejudicar. Eu aconselho que deixar 6 linhas é pouca linha. 5 linhas nem se fala. Você pode até conseguir colocar tudo dentro de 5 linhas. Mas eu acho que dificilmente você vai tirar a nota 1000, porque ali você não colocou os detalhamentos que o corretor estava esperando, tá? O corretor, ele acaba corrigindo muito por amostragem, assim, por comparação. Por exemplo, essa daqui tá boa, mas essa daqui tá muito melhor. Então, ele acaba tendo essa visão de que ele pode encontrar uma melhor porque ele já viu uma muito boa. Então, ele já tem noção dos parâmetros que uma redação é muito boa para dar 1000. Ele não vai dar 1000 para qualquer pessoa. Então, só cumprir os requisitos não é nota 1000, pessoal. Então, para ser nota 1000, você tem que entregar algo mais. Então, provavelmente, se você cumprir os requisitos, você vai tirar 960, o que é uma excelente nota. Mas para quem quer tirar 1000, tem que entregar mais do que o corretor tá esperando, tá? Tem que entregar um vocabulário com nível mais alto, tem que fazer umas construções gramaticais que o corretor perceba que você não tem medo de escrever. Então, você não fica usando só o que, você usa os quais, as quais, você usa o cujo. Você sabe que quando fala a palavra maneira ou forma, a maneira como a população, então, você tem que usar a palavra como. A maneira como a população se posiciona perante aquele problema. Então, quem não sabe muito gramática vai dizer a maneira que a população se posiciona, a maneira que está errado. Se você falar a maneira ou a forma, é a maneira como, a forma como. Tá certo, pessoal? Então,
Quando você sabe o passo a passo, fica bem mais fácil de você argumentar. Eu vou dizer esse passo a passo agora para você. Você vai, no início do desenvolvimento, trazer o argumento que você colocou na introdução, tá? Se você culpou o governo, você vai culpar o governo. Tem professor que diz que você tem que colocar de forma... colocar sinônimos. Eu não aconselho você botar sinônimos. Quando é um sinônimo só de um adjetivo, até que ainda vai. Por exemplo, você usou negligência governamental. Aí, para trazer de novo aquele argumento no início do desenvolvimento, em vez de negligência, você vai colocar descaso governamental, tá? Displicência governamental. Então, se você botar um sinônimo de um adjetivo, ok. Só que geralmente vocês não fazem isso, vocês querem meio que mudar tudo. E aí é onde está o perigo. Essa semana eu corrigi uma redação de uma moça que ela colocou na introdução os países mundiais. Quando ela trouxe para o desenvolvimento, ela colocou as potências globais. Eu disse, amiga, potências globais não é a mesma coisa de países mundiais. Países mundiais pode ser a Ucrânia, o Haiti, a Venezuela. Potências globais, não. São os Estados Unidos, a Rússia, a China. É diferente. Inclusive, eu já fiz redação que ficou diferente. E na hora eu não percebi, só percebi depois. Na introdução, eu coloquei práticas religiosas e culturais. Quando eu trouxe para o início do desenvolvimento 2, eu falei práticas socioculturais, vírgula, que geram um fenômeno denominado apropriação cultural indevida. É a mesma coisa da palavra cultural que tinha na introdução? Não é. Lá eu coloquei mais abrangente, a palavra práticas culturais. E quando eu trouxe para o início do desenvolvimento, eu coloquei mais específico. Eu coloquei apropriação cultural indevida. Então, um dos corretores tirou ponto meu na 3. Então, eu acabei ficando com 980 e perdi exatamente por causa disso. Então, não é porque eu sou professora que na hora eu vou estar 100% ali. Não, a gente fica meio tenso mesmo, fica olhando para a hora mesmo. Então, um dos fatores que fazem eu não escrever na hora com muita atenção, porque eu tenho um TDAH com nível bem forte. Então, eu me desconcentro às vezes. E também eu treino muito pouco, porque eu dou muita aula e ainda sou policial nas horas vagas. Sou policial lá na Paraíba, em João Pessoa. Então, eu tenho pouco tempo, eu poderia treinar no final de semana, mas geralmente no final de semana eu estou dando plantão no presídio. Então, eu não tenho tanto tempo para treinar, porque se eu treinasse muito igual a você, certamente eu não erraria isso. Tá? Então, o treino é importante para qualquer pessoa, até para a professora que conhece a técnica. Então, também só treinar sem saber, sem criar uma base, você fica ali sofrido, tentando tirar leite de pedra. É como se você fosse uma pessoa que tivesse 90 quilos, como eu tenho, e mandasse correr 2.400 metros em 12 minutos, um teste físico de uma prova de concurso público. Eu ia sofrer. Como é que eu ia conseguir cumprir aquele trajeto correndo se eu não tenho preparação física para isso? Cadê a minha base? Cadê o fortalecimento dos músculos? O fortalecimento ósseo para não ter canelite. Então, eu não fiz um fortalecimento básico. Então, provavelmente eu não vou conseguir. Então, redação, pessoal, é do mesmo jeito. Você tem que criar a sua base. O que é a base que você tem que criar? Você tem que ler. E a leitura não é uma coisa que se pratica e se acostuma a fazer. Então, é uma coisa chata? Não é. Quem já está com o hábito de ler, não acha chato ler. Acredite, pessoal. Então, para a gente ler com o intuito de fazer uma redação, a leitura é diferente. Não é uma leitura, pessoal, de obra literária, de livros mais grossos, densos, de muitas páginas,
que você fica ali sentado numa rede, deitado numa rede, lendo prazerosamente, narrativas, não. Esse tipo de leitura é para quem está no fundamental, ou para quem está no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo ano do ensino médio. Não é uma leitura para quem está no terceiro ano, ou para quem já terminou e quer fazer o Enem. A leitura para o Enem, para a redação do Enem, é uma leitura mais rápida. Ela tem que ser mais sistemática, curtinha, porém constante. Então, o que eu indico para você fazer é fazer leitura de reportagens sobre a atualidade, reportagem do G1. Por exemplo, eu estava fazendo um artigo de opinião ontem com Letícia, uma aluna minha que quer fazer o curso do IF. Então, ela está se preparando para fazer o processo seletivo do IF. E eu estava dando um exemplo para ela dentro do tema, acho que era violência na escola, se os pais tinham alguma responsabilização pela conduta violenta dos filhos na escola. A gente estava procurando o repertório para colocar nos parágrafos, porque embora o IF não cobre como o Enem cobra, que tem que ter um repertório em cada parágrafo, eu aconselho que tenha pelo menos 2, na introdução e em algum desenvolvimento. Então, eu estava falando da morte de 2 alunos lá na escola, numa escola estadual em Sobral, uma cidade do Ceará. Então, isso foi recente, acho que foi antes de ontem que morreram esses 2 alunos. 2 rapazes numa moto entraram acho que foi dentro da escola, e atiraram contra 2 rapazes que morreram na mesma hora. Acho que um tinha 16 anos e outro 17, se eu não me engano. Eu não me lembro da idade deles nesse momento. Então, ela ainda não estava sabendo dessa reportagem. Eu disse, Marcela, foi recente, né? Eu disse, bastante recente. Mas tem reportagem mais antiga sobre violência na escola, que é bem importante a gente usar também, como foi o massacre de Suzano, lá em São Paulo, que vários alunos morreram por conta de um rapaz que entrou e atirou em várias pessoas. Então, é bem mais antigo, o massacre de Suzano, mas a reportagem atual tem a mesma importância da antiga. Então, se você ficar lendo uma reportagem por dia, pessoal, leva 5 minutos. 5 minutos, pode marcar de relógio. Você procura no Google, no G1, na UOL, na Folha de São Paulo, você procura uma reportagem e lê, e conte no relógio. Vai dar 5 minutos no máximo. Então, a língua, ela é sistemática. Qualquer língua, pessoal, espanhol, inglês, é muito melhor você estudar um pouquinho todo dia do que você pegar uma vez na semana ou 2 vezes no mês e ter contato direto com a língua ali muito mais horas naquele dia. Então, para o seu cérebro é melhor um pouquinho a cada dia, porque ele tem como fixar aquelas informações que você leu naquele dia. Se você ler várias reportagens num dia só, você vai se lembrar de todos os detalhes? Não, você não vai. O seu cérebro, ele vai captar cerca de 30% só das informações que você leu. Então, se você lê uma reportagem menor, então o seu cérebro tem mais chance de captar mais informações daquela reportagem. Por isso que eu indico só uma... Marcela, mas o Enem está muito perto. Tem menos de 2 meses para o Enem. Tem 1 mês para o Enem. Sim. Leia só uma reportagem por dia, já é suficiente. Você varia, lê uma sobre meio ambiente, lê outra sobre criança e adolescente. Tem reportagens não só sobre tragédias que aconteceram naquele dia, não. Não fique só em tragédias. Leia de forma variada, porque o seu cérebro vai se acostumando a ler, a adquirir vocabulário, você aprende o português e você ainda fixa a informação. Para eu estar dizendo isso para vocês hoje, eu já errei muito, pessoal. Eu lia muito literatura só quando eu era adolescente. Inclusive, tinha até o autor que eu mais gostava, que era Gabriel Garcia Marques, que eu tenho todos os livros dele.
inclusive em espanhol. Eu tenho os livros dele para você ver como eu gosto dele. Então eu ficava lendo literatura. Nada contra a literatura, ao contrário, eu amo literatura. Mas o que naquela literatura ali vai ter de importante para você argumentar? Não estou falando de repertório. Argumentar sobre meio ambiente. Não vai ter. Provavelmente não vai ter. Então, o mais indicado para você que está matando cachorro a grito, que está em cima do Enem, que tem que ter fluidez para escrever de forma rápida, leia uma reportagem por dia que você cria sua base. Então, vamos aqui. Fundamentações coringa para o desenvolvimento. Existe? Existe, pessoal. Mas vejam, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês falaram sobre a negligência governamental, o descaso do governo em relação àquele assunto, aí você vai dizer logo em seguida, no desenvolvimento, na primeira frase, por que que o governo é negligente? Por quê? Então, geralmente são os mesmos motivos. Por exemplo, não dá prioridade para aquele assunto, utiliza poucos recursos da lei orçamentária anual, utiliza poucos recursos, não dá prioridade, devido à corrupção que há no governo. Má administração, eu acho um excelente argumento, porque má administração é uma coisa mais leve, não parece que você está criticando ferrenhamente o governo, e má administração é algo que pode ocorrer em qualquer governo, independente de ser de esquerda, de direita, tá? De ideologia política. Então, você dizer, traz aquele argumento que critica o governo e diz por que o governo é negligente, é uma argumentação coringa, é uma fundamentação. Fundamentação é a mesma coisa que explicação, tá, pessoal? Então, eu vou explicar por que o governo é negligente na primeira frase. Então, essa fundamentação, sim, ela pode ser coringa. Aí você vem para o repertório. Nesse contexto, segundo o filósofo tal, isso acontece assim, assim, assado. Colocou o repertório. Na frase seguinte, você vem para a contextualização, que é sair da frase do filósofo e trazer aquele raciocínio do filósofo para dentro do problema no Brasil. Então, trazendo a lógica do filósofo para a realidade brasileira, vê-se que... Então, você vai dizer que aquilo ocorre, que aquilo que o filósofo falou, ocorre positivamente ou negativamente no Brasil. Então, você está fazendo a contextualização, que é trazer o que o filósofo falou, por exemplo, dentro do contexto brasileiro. Por isso que se chama contextualização. Depois da contextualização, você vai colocar consequências. Essas consequências, pessoal, eu obrigo meus alunos a colocarem duas consequências. Uma consequência, ela é mais voltada para o próprio argumento que foi escolhido. Qual é a consequência de não haver fiscalização, por exemplo? Digamos que o meu argumento é falta de fiscalização. Então, qual é a consequência imediata disso? Então, mais desmatamentos, mais queimadas, mais falta de ações de preservação ao meio ambiente. Então, fica uma consequência mais voltada para o próprio tema e a outra consequência mais ampla, que ela vai atingir algo maior. E essa segunda consequência eu trouxe para vocês uns exemplos, para vocês virem como ficaria essa segunda consequência. Você colocou a primeira consequência, vírgula, o que prejudica o desenvolvimento social. Então, isso é uma explicação coringa. Dá para você colocar em todos os temas sociais, porque prejudica o desenvolvimento social. Outro exemplo de finalzinho de parágrafo. Vírgula, você colocou uma consequência sobre desmatamento, por exemplo, que eu dei agora recentemente, vírgula, prejudicando as gerações vindouras. Quando eu digo prejudicando as gerações vindouras, é que essas gerações não terão recursos
disponíveis, porque a nossa geração já utilizou de forma inadequada, de forma exploratória os recursos naturais. 3, para finalizar, comprometendo o erário, ou seja, os cofres públicos. Então, quando você diz que os cofres públicos são prejudicados, você está dizendo que foi utilizado muito recurso público devido à falta de prevenção. A prevenção seria a melhor opção para que não houvesse muita necessidade de utilização de recursos públicos. Então, esses finaizinhos são coringas e você pode usar para finalizar o seu parágrafo, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido o que é uma fundamentação, o que é uma explicação. Então, dá para você explicar o argumento principal de forma meio coringa. E a última frase, o último trecho, que é a segunda consequência, dá para ser coringa também. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Boa preparação e bons estudos para vocês. Voltamos, School Friends, e tá na hora de enfrentar mais um adversário. Então prepara a chuteira, que é hora de aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Daniel Bastos, tá? Sou professor de Biologia, sou formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e hoje a gente vem aqui com o TCM Nota 10 para mais uma aula. Essas aulas, pessoal, que são destinadas à nossa prova do Enem, tá? Prova de Ciências da Natureza, que ocorre no segundo dia, no segundo domingo, tá bom? E é uma prova muito capciosa, né? Uma prova que tenta pegar você nos detalhes, tá bom? E aqui esse curso, como não tem como a gente ver todo os assuntos de ensino médio em poucos minutos aqui, né, na TV, no YouTube, a gente vem trazendo dicas, trazendo uma forma, talvez, de você entender melhor aquele conceito que antes você não conseguia entender, de abrir seus olhos para determinada coisa que você não estava conseguindo enxergar e, de repente, aqui com a gente você consegue, né? Vou passar aqui o slide. Biologia, a gente vai ver hoje ecologia, tá? Tá aí meu contato, @prof. Daniel Bastos no Instagram. Você pode me procurar lá, tirar dúvidas, tá? Ver o conteúdo que eu posto também sobre as aulas, tá bom? A gente está sempre postando lá, sempre tentando trazer a biologia que está no seu cotidiano, para que você consiga compreender o assunto, vivenciando ele, vendo o que você passa no seu dia a dia, porque biologia é isso, é o estudo da nossa vida, não é não? E aí, trazendo aqui, como eu sempre trago nas minhas aulas, os temas mais abordados do Enem, pelo menos nos últimos 5 anos, disparadamente ecologia é o tema mais pedido. Ecologia está entre aí pelo menos 30% do conteúdo do Enem, tá? Da sua prova do Enem, de 15 questões que você vai ter de biologia lá em Ciências da Natureza, pelo menos 30% ou são de ecologia, ou você precisa de conceitos de ecologia para poder entender essas questões. Tá bom? A gente vai devagarzinho, né? Vamos começar por conceitos que são basais, tá? Não é porque são conceitos basais que não são importantes, muito pelo contrário. Aí é que vai dar base para você. Você tem que saber desses conceitos básicos, né? Que apesar desse nome, eles são muito importantes porque você só vai entender algo mais complexo lá na frente se você tiver essa base bem construída, né? Bem feita. Se você consegue entender os principais conceitos básicos, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma de assimilar coisas mais complexas, assuntos mais complexos, tá bom? Bom, como eu disse, a gente vai falar alguns conceitos, tá? Primeiramente, eu vou para o nome, né? Para a etimologia da palavra. A palavra ecologia. Eco vem de uma palavra grega chamada oikos, que significa casa. E logia vem da palavra logos, também grega, que significa estudo, tá? Logo, temos o estudo da casa. Que casa, professor? A nossa casa, o meio ambiente, né? Onde vivemos, né? Onde vivem todos os animais, né? Todos os organismos vivos, né? Eu não sei se vocês já notaram,
mas geralmente quando você vai estudar ecologia, principalmente uma ecologia mais avançada, você vai ver ela na terceira série do ensino médio, quando você está muito próximo do Enem. Tá? E por que você estuda ela lá na frente? Porque primeiro você vai estudando ser a ser, tá? Organismo a organismo. Você vai estudar primeiro, talvez bactérias, vírus, depois mamíferos, aves, enfim. Você vai estudando os seres e depois, somente depois, no final, você estuda a interação desses seres com o ambiente. Tá? A chamada ecologia é isso, tá bom? Esse é o estudo que se faz do meio ambiente e dos seres que interagem com ela, tá? Começando, pessoal, por habitat. Tá aqui a palavrinha, ó, habitat. Habitat que muita gente define assim, é onde o ser vive. Pronto. É uma definição um pouco vaga, tá? Habitat é um conjunto de fatores ambientais que permitem que o ser sobreviva naquele ambiente. Tá bom? Então, não é necessariamente só onde ele vive, mas onde ele consegue, onde existem fatores que favoreçam a sua sobrevivência. Isso vem desde a evolução, tá bom? Porque tem seres, por exemplo, dando um exemplo bem tranquilo, se eu pegasse um pinguim e colocasse aqui na Caatinga, aqui em Mossoró, ele ali no centro, por exemplo, né? Meio-dia, ali naquela ponte ali do centro, que liga o centro ao Alto São Manuel, o pinguim ele vai passar extremas dificuldades, porque o pinguim é um animal que ele é adaptado ao frio, tá? Então, assim, aquele ambiente frio é propício para que ele sobreviva, para que ele reproduza, para que ele consiga desenvolver a sua vida, diferente do nosso ambiente, que é muito quente para ele, tá? Então, sempre que você escutar essa palavra, por que eu estou dizendo isso? Porque sempre no Enem, ou em qualquer prova de vestibular que você vai fazer, quando se tratar de ecologia, eles vão tentar confundir a sua cabeça entre o que é habitat e o que é nicho ecológico, né? O habitat, como eu acabei de dizer, são conjunto de fatores que propiciam o ser a viver naquele ambiente, tá? E o nicho ecológico é a interação que o ser tem com o habitat. São os seus costumes. Nessa é o que aquele ser desempenha, o papel dele, tá certo? Como assim, professor? Eu não consigo entender dessa forma que o senhor está dizendo. Bom, vamos lá. O pinguim, por exemplo, ele consegue sobreviver no frio, é lá o habitat dele, certo? Vamos supor lá no Polo Norte, é onde eles vivem, tá certo? Ok? Só que o pinguim, o nicho ecológico dele não é só isso, tá? O nicho ecológico dele é o quê? Ele põe ovos, tá? Ele caça peixes para se alimentar, tá certo? Ele consegue reproduzir em tais condições, ok? Vamos mudar para um animal, uma onça pintada, por exemplo. A onça pintada, o nicho dela é o quê? É estar descansando tal hora, é estar caçando em tal momento, é conseguir fazer a digestão. Ela é um animal, por exemplo, carnívoro, certo? Então, assim, o nicho é como aquele ser vive, como ele interage com o meio. É diferente de habitat, tá certo? Para você não se confundir. É porque quando a pessoa fala assim, habitat é onde o ser vive, eu acho muito vago. Então, assim, ali tem um conjunto de fatores que colaboram para a vida daquele ser, tá bom? Do mesmo jeito, o nicho ecológico. Aliás, características fisiológicas também. Quando você notar que no texto vem descrevendo características fisiológicas, ó, é essa hora que geralmente esse animal descansa, é essa hora que ele caça, né? Ele consegue digerir tal tipo de alimento, tal tipo de partículas. Então, assim, neste momento você vai perceber que, na verdade, o texto está falando não de habitat, mas de nicho ecológico, tá? Então, você vai saber diferenciar a partir daí. Eu vou pular esses níveis de organização aqui, porque a gente fala já dele. Vou falar de fatores bióticos e fatores abióticos. Por exemplo, nesse ambiente aqui que eu estou dando aula para vocês, existem fatores bióticos e fatores abióticos. Por exemplo, eu sou um fator biótico daqui. Eu sou um ser vivo e estou conseguindo transmitir conhecimento através dessa câmera aqui para você que está aí do outro lado me assistindo, certo? Só que existem fatores abióticos. Existe o vento, você não sabe, mas está frio aqui. Existem as luzes que estão na minha direção para que você consiga me ver bem. São fatores abióticos. Então, temperatura, umidade, vento,
pH, vários e vários fatores abióticos, eles participam do meio ambiente, tá? E os fatores abióticos, como eu disse, são os fatores vivos, tá bom? Vamos agora dar uma passada aqui para a gente falar sobre níveis de organização, tá? Deixa eu trazer para cá, que eu botei uma questãozinha aqui no meio. Níveis de organização. A gente, ou melhor, vamos responder logo essa questão aqui. Com o que a gente já conversou aqui, já dá para responder essa primeira questão, que muito provavelmente é sobre habitat e nicho ecológico. Ó, exatamente. Questão 1. Essa questão é do Enem, tá? A gralha do cerrado, Cyanocorax cristatellus, que é o nome científico, é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado. Olha só, começou a descrever. Plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de cauda brancas. Aí veja bem, alcança até 35 centímetros de quê? De comprimento, e a espécie ela é onívora e a sua ampla dieta inclui frutos, inclui insetos, inclui sementes, inclui pequenos répteis e ovos até de outras espécies de aves, tá? Além das características morfológicas do animal, ou seja, além de como ele é formado, tá? Das características físicas do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito ao seu. Veja bem, ele começa dizendo que é uma espécie de ave que tem esse topete aqui, ó, frontal alongado, tem uma plumagem azul. Essas características, pessoal, são características morfológicas, tá? São características da formação daquele ser. Além disso, ele descreve outras coisas, ó. Ele vem aqui e diz, ó, a espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, inclui insetos, inclui sementes, tá? Pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Tá bom, pessoal? Ou seja, ele está falando aí nada mais, nada menos do que essa alternativa aqui, ó. A alternativa C... Oxe, perdão, errei aqui, ó. Da alternativa D, nicho ecológico. O professor também erra, não tem problema não. Nicho ecológico, tá? Porque ele começou falando das características morfológicas, mas ele acabou falando do seu nicho ecológico, da forma de vida que essa gralha do cerrado desempenha, tá? É uma espécie onívora, né? E que inclui toda aí essa alimentação que o texto já fala. Então, o gabarito, letra D, tá bom? Letra D. Agora sim, a gente chega para falar sobre níveis de organização, que eu já tinha colocado aqui no primeiro slide, e a gente vai detalhar aqui nesse próximo slide, tá bom? Quando a gente fala em níveis de organização, a gente começa a estudar níveis de organização, pessoal, desde lá do ensino fundamental. A gente vê que a constituição das coisas começa no átomo. Esse átomo, quando ele se junta com outros átomos, eles formam moléculas. Essas moléculas, tratando-se de ser vivos, obviamente, quando se juntam, transformam-se em organelas. Essas organelas compõem células, que por sua vez juntas compõem tecidos. Esses tecidos formam órgãos, que órgãos juntos vão formar um sistema, e todos os sistemas unidos de um ser vão formar um organismo, ok? Isso aí a gente já vê lá no ensino fundamental. Entrando ali para o ensino médio, a gente já consegue ter ciência desses fatos, tá? O negócio é que ecologia, a última formação que eu falei para vocês foi quando, na junção dos sistemas, a gente forma um organismo, tá? A gente forma um organismo. E a ecologia, ela vai estudar justamente deste organismo para frente, tá? Como assim, professor? Um organismo é um indivíduo, tá? Esse indivíduo, quando ele tem outros indivíduos iguais a ele, a gente costuma denominá-los de espécie. Por exemplo, a nossa espécie é a espécie Homo sapiens, tá? Como é que eu faço para considerar um ser, ele sendo uma espécie, tá? Para ele ser considerado uma espécie,
Esse organismo, ele tem que conseguir se reproduzir e tem que os seus descendentes serem férteis, tá? Não adianta, por mais que organismos de espécie diferente consigam formar um descendente, mas se esse descendente não for fértil, não é considerado uma espécie. Tá bom? Então, professor, de novo, para ser considerada espécie, os organismos, eles têm que reproduzir, tá? E esses descendentes têm que ser férteis, tá? Eles sendo férteis, aí sim a gente tem uma espécie, tá? Você vai ver que entre parênteses aqui no slide tem a palavra espécime. O que é uma espécime? É a mesma coisa que espécie? Não, espécie eu já falei o que é para vocês. Espécime é um único organismo de uma espécie. Ora, se somos da espécie Homo sapiens, eu sou uma espécime dessa espécie, tá bom? Deu para entender? Vamos lá. Então, beleza, expliquei indivíduo para vocês e vou explicar agora o próximo, que é população, tá? Uma população, pessoal, é a junção de vários e vários indivíduos da mesma espécie. Espera aí, professor. Da mesma espécie quer dizer que se forem de espécies diferentes, não é considerada uma população? Exatamente. Você pode levar, se você quiser numa comparação um pouco até grossa, você pode dizer assim, a população brasileira ela é composta de brasileiros, que seria basicamente a mesma espécie. Tá? A população brasileira não é feita de brasileiros e espanhóis, por exemplo, não é feita. Tá? Então é a mesma coisa, você está lá na Rio Branco, no domingo ali, correndo, ó, você correndo 5 km ali e aí levando 3 cachorrinhos. Você está levando 3 cachorrinhos. Eu posso olhar para vocês e dizer que você e os 3 cachorrinhos são uma população? Não posso. Tá? Eu posso até dizer que eles 3 são a população, tá? Mas vocês, desde que sejam da mesma espécie, obviamente, né? Só que você não é da mesma espécie dos cachorrinhos, então você não é considerado uma população com ele, tá? Então, para ser população, tem que ser indivíduos de uma mesma espécie. Beleza até aí? Show, vamos para frente. Para formar uma comunidade ou biocenose, já deixei entre parênteses aqui, ó, porque geralmente nas provas, essas comunidades elas também podem ser chamadas de biocenose, tá? Uma comunidade o que é? Comunidade é nada mais, nada menos do que a junção de várias populações, ó. Tá até aqui na imagem que eu organizei para vocês, ó, o organismo, tá? Esse organismo, ele, da mesma espécie, vários indivíduos juntos formam uma população e populações juntas formam uma comunidade. Mas, professor, eu só estou vendo os mesmos animais que aqui já estão, ó. Como é que aí tem uma comunidade? Você tem que contar essas plantinhas, ó. Você tem que contar também essa cobra que está aqui, ó, tem outra para cá. Então, aí sim a gente tem uma comunidade, porque nós temos interações entre seres vivos, né, de espécies diferentes, populações diferentes. Então, a gente tem uma comunidade, tá? Vamos para o próximo passo, que é o ecossistema, tá? Ah, professor, já sei. Ecossistema é uma junção de várias comunidades. Tá, vamos lá, tenha calma. Eu falei para você que uma comunidade eram várias populações juntas, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar agora o mesmo conceito de comunidade, ou seja, de biocenose, ó, que está aqui, e vai juntar com biótopo. Professor, o que é biótopo? Lembra que eu estive falando no primeiro slide lá sobre sobre fatores abióticos? Pronto. Fatores abióticos é a mesma coisa que biótopo, tá? Formações rochosas, tá? É um biótopo. Vento, que mais? Você pode imaginar aí, pH, temperatura, tá? São coisas não vivas, tá? Então, a interação entre biocenose, que é a parte viva, as comunidades, mais a parte abiótica, a gente vai chamar de ecossistema, tá? E ecossistemas nós temos vários. Aí sim, a junção desses ecossistemas vai formar o que a gente conhece por bioma. Agora, não se confunda. Vou fazer um desenho aqui para você, vou tentar, né? Fazer um desenho aqui para você e você vai poder observar daí de onde você está me assistindo
uma coisa bem interessante. Por exemplo, aqui eu tenho uma árvore, tá? E eu vou fazer 3 linhas passando aqui nela. Eita, apaguei sem querer. Vamos lá. Uma. Ou melhor, eu vou fazer 2. Aqui, vou deixar 3 espaços. Deixei aqui o espaço A. Perdão, deixa eu voltar. O espaço A, o espaço B e o espaço C. Estou ficando jeitoso com isso aqui, viu? Vai dar certo. No espaço A, você pode observar essa parte aqui da ponta da copa da árvore, ó, do topo da árvore. Aqui, pessoal, eu posso ter um ecossistema, tá? Animais que só vivam aqui, interagindo com aves, tá? Aqui, nessa região do meio, eu posso ter um outro ecossistema. E professor, um outro ecossistema? É sim, eu consigo ter outro. E aqui, por exemplo, com animais que rastejam, com animais que vivem ali à sombra das árvores, eu consigo ter um outro ecossistema. Então, numa árvore só, eu consigo ter 3 ecossistemas diferentes. Um ecossistema, aliás, vários ecossistemas formando um bioma, pessoal, você não pode entender isso como uma coisa uniforme. O bioma ele é altamente biodiversificado, tá? Então, toda forma de vida que você imaginar, você pode encontrar dentro de um bioma, tá? Que é a junção de vários ecossistemas, tá? Eu deixei aqui entre parênteses para vocês a palavra ecótones, tá? Ou ecótonos você também pode encontrar na sua prova. Tá bom? É uma palavra que é muito usada, isso aqui é muito cobrado, porque isso aqui quer dizer faixa. Faixa de quê, professor? Faixa de transição, tá? Faixa de transição. Como assim, professor, uma faixa de transição? É uma faixa de mudança. Ora, você não pode estar aqui, ó, vou desenhar aqui, de um lado aqui, Cerrado, tá? Do outro lado, a Amazônia. Beleza. Não tem uma linha determinando no meio que aqui desse lado é Cerrado e que aqui é a Amazônia, não. Essa área aqui, ela fica meio que misturada, tá? Com fatores aqui dos 2 ecossistemas, tá? Com árvores, com animais, né? É uma faixa de transição, é uma faixa de mudança. Isso aqui é chamado de ecótone, tá? Ou ecótono. Então, você tem que ficar ligado nisso aí. Por quê? Porque essa área de ecótono é uma área altamente rica em biodiversidade. Tá? Porque seres de 2 ecossistemas, de 2 biomas ou mais, né? Eles conseguem ali viver naquele mesmo ambiente. É incrível, tá? E aí vai acontecer processos de disputa por alimento, né? Processos de presa e predador, enfim, são fatores que são extremamente importantes para a ecologia e que você tem que entender. Tem assuntos sobre isso lá na frente, a gente vai dar uma conferida já já. Bom, você entendeu o bioma, então a gente vem aqui para dizer que o conjunto de biomas do nosso planeta, ele constitui a nossa biosfera, tá? O nosso planeta por completo, tá? Nossa biosfera é o conjunto de biomas existentes no nosso planeta. Tá? Seja ele terrestre ou aquático, tá bom? Que a gente também vai citar alguns exemplos de ecossistemas aquáticos, por exemplo, nas próximas questões que a gente for vendo durante a aula. Ó, passando aqui o slide, tem a questão 2, e ela diz assim: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Ora, eu estou procurando aí, pessoal, a representação desse texto. Esse texto está falando de quê? Ele está falando de um habitat, ele está falando de um ecótopo, ele está falando de nível trófico, ele está falando de nicho ecológico ou ele está falando de ecossistema?
Vamos lá, de novo. Aqui, se você for ler o texto, ó, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Ó, já começa dizendo os hábitos, tá? Passa o dia repousando, geralmente no emaranhado de cipós, né? Corpo curvado. Quando em atividade se locomove vagarosamente, ele emite um som de tal maneira, parecido com assobio, tá? A cada gestação gera um único filhote. O que isso aqui está querendo dizer para você? Mais uma vez o gabarito, ó, letrinha D, nicho ecológico. Ele está dizendo as relações que esse tamanduá tem com o ambiente em que ele vive, tá bom? Respondida essa questão, a gente vai dar uma pausa, tá? No próximo bloco a gente continua os estudos sobre ecologia. Voltando, pessoal. Bom, nesse retorno agora a gente já volta com a questãozinha, a terceira questão desse assunto de ecologia, tá? Questão que eu retirei da banca SESI Gran Rio, tá? Que é bem curta, diferente das questões do modelo Enem, tá? As questões do modelo Enem, geralmente, elas têm todo um aparato ali, né, do cotidiano, né? Ela pega uma contextualização muito grande de algum fato, né, alguma notícia, e aí traz a questão dentro daquela realidade ali para você. Essa é uma questão mais direta, que não parece tanto, mas que é esclarecedora diante do assunto que a gente viu no bloco anterior. Tá? Diz assim, um ecossistema tanto terrestre como aquático se define por... Nesse tanto terrestre como aquático, é aí que ele quer pegar você, né? Ele quer que você erre a questão com... Rapaz, será que é tanto terrestre como aquático ou não é? Ou é ou não é? Um ecossistema é um ecossistema, tá? Então vamos lá, letra A diz assim. Ele se define por, cadê? Letra A, exclusividade por todas as associações de seres vivos. Letra B, pelos fatores ambientais, especialmente climáticos. Quer dizer, você, na letra A, diz que você define um ecossistema pela exclusividade das associações dos seres vivos. É isso? Não, porque não tem associações somente entre seres vivos, só para começar, tá bom? Na letra B diz assim, pelos fatores ambientais, especialmente climáticos. Alguma coisa relacionada ao clima é que define o ecossistema? Também não. A gente já viu isso no bloco anterior, tá? Letra C diz assim, pela interação de todos os seres vivos, talvez fosse o que eu entendo por ser mais próximo de uma resposta, se a gente não tivesse visto que isso aí seria mais uma comunidade. Aí sim, quando essa comunidade ela entra em interação com os fatores abióticos do ambiente, aí sim a gente tem um ecossistema. Tá? Então a gente sabe que não é a C. A letra D diz, pela interação dos fatores físicos e químicos. Não falamos sobre isso. Apesar de que no ambiente a gente considera sim a interação de fatores físicos, interação de fatores químicos, mas não é isso que define um ecossistema, tá bom? Não é isso nem que define um ambiente, não é isso que define um habitat, então a gente não conversou de nada nem parecido com isso, tá bom? Na letra E, que eu acredito seja a questão correta, é pela interação dos fatores abióticos e bióticos. Com certeza, tá? A letra E, com certeza, é o gabarito dessa questão. A gente já viu que ecossistemas é a interação dos fatores abióticos, o que a gente chamou também no final do último bloco de biótopo, tá? Biótopo. Então, a interação dos fatores abióticos ou biótopo com os fatores bióticos, ou seja, os fatores vivos, tá certo? Os organismos vivos, ok? Letra E, beleza. Bom, a gente falou primeiro dos conceitos iniciais, tá entendido? A gente falou também dos níveis de organização, tá? Desde lá eu citei os do ensino fundamental, né? Desde átomo, molécula, célula, enfim. A gente chegou nos níveis de organização que a ecologia estuda, né? Que são espécies, populações, ecossistemas, tá? Mas agora a gente vai entrar na dinâmica populacional.
Ou seja, falei de espécies, falei de populações, falei de ecossistema, falei de biomas, falei de biosfera, mas agora a gente vai se ater à população. Vamos falar de dinâmica populacional, tá? Eu disse lá no início que população era um conjunto de seres da mesma espécie. Tá certo isso, professor? Tá certo. Só que quando vamos falar de dinâmica populacional, eu acrescento mais um pedaço aqui, está grifado para você, ó. É um conjunto de seres da mesma espécie, sim, mas no mesmo local e momento. Professor, cite um exemplo aí para eu entender. Vamos lá. Eu posso dizer assim, a população brasileira. Quando eu digo a população brasileira, você entende que é a população que está no Brasil. É ou não é? É. Agora, se eu digo a população brasileira dos anos 80, a população brasileira dos anos 80 é a mesma população brasileira atualmente? Com certeza não é. Por que não é? Porque muitos podem ter saído do país, muitos podem ter chegado ao país, muitos podem ter nascido como nasceram. Eu, por exemplo, sou da década de 90. Então, na década de 80 eu nem existia. Tá? E muitos podem também morrer. Tá? Então, assim, essa dinâmica populacional, ela requer que a gente fale não só de seres da mesma espécie, mas se eles estão no mesmo local e na mesma época, porque a gente vai falar de problemas dinâmicos, tá? A gente vai falar de como essa população ela pode se alterar, tá certo? Vamos aqui para o conceito de densidade populacional, que é o número de indivíduos, ó, já deixei até dividido aqui para você, como fosse uma fórmula. É o número de indivíduos por área, tá? Professor, por que o senhor colocou o volume aqui? Porque quando a gente vai falar de seres aquáticos, por exemplo, no oceano, a gente não fala área, né? A gente fala volume, tá? Então, é o número de indivíduos por área, por volume, tá? Então, quanto maior o número de indivíduos, por exemplo, numa determinada área, maior é a densidade populacional dessa área, tá? Você já deve ter visto muito esses assuntos, por exemplo, em geografia, né? Ciências no ensino fundamental a gente vê muito, tá? Então, assim, densidade populacional, número de pessoas, de organismos vivos, né? Pode ser pessoa, pode ser um animal, pode ser enfim, plantas, né? Número de organismos vivos por determinada área, tá? E aí a gente tem que levar em consideração, pessoal, algumas taxas, tá? Quais são essas taxas? Eu deixei separadinho aqui para vocês, ó. Taxas, a que a gente representa por N, ó, natalidade. O que é taxa de natalidade? A taxa de organismos que nascem, né? Aqueles que chegam até a vida. Né? Esses aí são os que nascem, então a taxa de natalidade é a taxa de organismos que vão nascer, tá bom? Guarda aí. Taxa de mortalidade, que a gente representa por M, tá bom? Obviamente, como o nome já diz, a taxa de mortalidade é o número de indivíduos que chegam a morrer, ok? Taxa de imigração e taxa de emigração é aí onde você se confunde, não é verdade? Todo mundo se confunde. Se você não estiver estudando para isso agora, você se confunde, tá? Por quê? Muita gente não sabe que imigração é quando chegam e emigração é quando saem. Quer ver? Em determinado bairro de São Paulo, tem muitos imigrantes italianos. Ora, esses imigrantes eram italianos que vieram para o Brasil, para São Paulo, tá? Então, imigrantes são aqueles que chegam, eu vou até anotar aqui para você não esquecer. Você vai pausar o vídeo, certo? E vai anotar no seu caderninho para você não esquecer. Imigrantes, aqueles que chegam, ó. E emigrantes, aqueles que saem, aqueles que vão embora. Opa, deixa eu apagar aqui. Isso. Emigrantes são aqueles que saem. Então vamos lá. Natalidade, os que nascem. Mortalidade, os que morrem, obviamente. Imigração, os que chegam.
e emigração, os que saem. Na dinâmica populacional, você tem que levar em consideração exatamente essas taxas. Porque você vai ver que um crescimento populacional, ele depende que o número de nascimentos, ou seja, de natalidade, mais a imigração, ele seja maior que o número de mortalidade mais emigração. Ou seja, os que nascem, os que chegam. Esse número dos que nascem e os que chegam, ele tem que ser maior do que aqueles que morrem e aqueles que saem. Tá? Os que saem e morrem, a gente soma e subtrai dos que nascem e chegam. Ok? Se essas taxas de natalidade e imigração não forem maior, na verdade elas forem menor do que as taxas de mortalidade e de emigração, aí a gente não tem um crescimento populacional, tá? A gente vai ter um declínio populacional, tá certo, pessoal? Vou passar aqui para ver se a gente já tem uma questãozinha. Ah, não, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, porque quando a gente está falando de taxa de crescimento, a gente tem que observar duas coisas. Taxa de crescimento absoluto, taxa de crescimento relativo, tá certo? Que é, para simplificar para vocês, o que é taxa de crescimento absoluto? Pessoas, é assim. Se no primeiro vídeo tinha 100 pessoas me assistindo e no segundo vídeo tinha 200 pessoas me assistindo aqui, quer dizer, a gente cresceu quantos espectadores? A gente cresceu 100, ok? Ok. Mas o crescimento relativo é igual, é 100? Na verdade, até vai ser, nesse caso, vai ser 100%, porque dobrou, certo? Mas vamos dar um outro exemplo aqui, como esse que eu trouxe para você, está aqui na tela. Ó, a população A, no início de um determinado tempo, tinha 4.000 indivíduos, tá? Após um ano, esta mesma população subiu para 10.000 indivíduos. A pergunta é, ela subiu quantos indivíduos aqui? Eu já vou deixar separado aqui para a gente saber que o crescimento absoluto dela foi de 6.000 indivíduos. Ora, você tinha 4.000, foi para 10, ela subiu 6.000 indivíduos. Essa é a taxa de crescimento absoluto, é o número real. Tá certo? Diferente da segunda aqui, ó, que na população B tinha 60.000, tá? E aqui, após um ano, ela já tinha 120.000. Subiu quanto de população aqui? Ora, obviamente, 120 dividido por 60 dá 2, então subiu 2 vezes, certo? Subiu, ó, 60 de forma absoluta, tá? E esse número ele foi dobrado, ou seja, de forma relativa, ela cresceu 2 vezes mais. Não sei se você está conseguindo me compreender, mas se você não tiver, eu vou falar de novo, tá? Ó, tinha 60.000 no primeiro momento, no segundo momento tinha 120.000. Subiu quanto essa população? 60.000, de forma absoluta. Mas de forma relativa, eu posso dizer que ela cresceu 2 vezes, não é? Ela tinha 60, foi para 120. Beleza. Ei, professor, quem tem a maior taxa de crescimento absoluto? Essa daqui, obviamente, 60.000 para 6.000, ó, 10 vezes mais. A população B, 10 vezes mais, ela cresceu. Porém, quando você puxa para a taxa de crescimento relativo, você vai ver que, ó, aqui tinha 4.000, subiu para 10, tá? 2 vezes, se ele subisse 2 vezes, ele ia para 8. Como ele subiu mais, ele subiu para 10, e se eu acrescentar esses 8 mais 2, eu estou acrescentando metade daqueles 4 que tinha inicialmente. Ou seja, ele subiu 2,5 vezes mais a população que ele tinha. Tá? Veja bem, tinha 4.000, subiu para 8. A taxa de crescimento absoluto foi 6.000, ok? Mas a taxa de crescimento relativo foi de 2,5 vezes. Ora, tinha 4 vezes 2,5 vai dar 10. Já no caso da população B, subiu 60.000 de população, excelente, porém, ele já tinha 60. Então, 60 com 60 deu os 120 do final, tá? Então, ele só subiu 2 vezes. Quer dizer, na taxa de crescimento absoluto, ele ganha de muito, né? 10 vezes mais, mas na taxa de crescimento relativo foi menor. Ele só cresceu 2 vezes, enquanto a população A cresceu 2,5 vezes.
Tá? Espero que tenha ficado entendido. A gente vai responder uma questãozinha aqui sobre dinâmica populacional. Tá bom? Diz assim: um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana. Tá? O que poderia estar prejudicando a produção e a armazenagem local de grãos. Tá? Ou seja, ele foi realizar esse estudo para quê? Porque a população de roedores estava crescendo e esse crescimento devido ao desmatamento pode estar atrapalhando o quê? A armazenagem, né? E a produção até de grãos no local. Beleza. Para cada uma das 5 populações analisadas, identificou as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração, que a gente já tinha falado, tá? Por indivíduo, obviamente. Ok? Conforme está ilustrado nesse quadrinho aqui, ó. Vou fazer a setinha aqui para você. Tá aqui, ok? Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maior prejuízo na produção na produção e armazenagem de grãos? Ou seja, o que é que ele quer saber? Se ele está achando que os ratos, os roedores, na verdade, eles estão impactando nisso negativamente, quanto mais tiver com o passar do tempo, pior fica. Então a gente vai ver aonde esse número vai ser maior, tá? Obviamente, se eu for calcular todos aqui para vocês, a gente vai perder muito tempo com isso, tá? Eu vou direto nesse 4 aqui, porque aí a partir dele você mesmo vai calcular os outros, tá? Eu estou vendo que de natalidade, ó, eu tenho um número aqui de 52. Eu estou vendo que de mortalidade, eu vou botar desse lado aqui, mortalidade, eu tenho 25. Eu vejo que emigração, eles até trocam a ordem para confundir você. Emigração tem 12, tá? E imigração, que fica aqui, ó, do lado da natalidade, ó, ele vai ter 40. Quando eu somo isso aqui, pessoal, ó, dá 92 e esse aqui dá 37. Ok. Se eu pegar esses 92 e subtrair esses 37 que estão sendo levados para fora, né, na minha dinâmica populacional, eu vou ter aqui 92 menos 37 vai dar, menos 30 dá 62, menos 7 dá 55. Ao fazer o cálculo das outras alternativas aqui, vocês vão notar que nenhuma vai bater esses 55, vamos dizer assim, de saldo, né? Está crescendo em 55 unidades o número de roedores, né, a cada período de tempo, tá? Então, assim, essa vai ser a que vai causar maior prejuízo, uma vez que os roedores, eles causam esse prejuízo tanto de produção quanto de armazenamento de grãos, tá bom? Letra D, tá? Não vou calcular todos aqui, porque senão a gente tem que ficar o dia. Tá? Ó, tem outra questão aqui, e ela diz assim, ela também foi retirada do Enem. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, tá? Como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. Espécies exóticas, geralmente, pessoal, são espécies que elas não são típicas daquele local, né? Geralmente, elas podem causar até prejuízo, tá bom? No experimento, nem sempre, tá? Mas podem causar. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso de peixes ao alimento. E comparou o resultado com uma área adjacente, ou seja, ali próxima ao lado, tá? Na qual os peixes eles tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias dos experimentos, tá? Diz assim, ó. Aqui nesse lado esquerdo, a gente tem a área com tela, ou seja, a área protegida. Nesse outro lado, a área sem tela. Ok. Tenho aqui as espécies exóticas. Tem água, a craca, o mexilhão e a assídia, tá? A gente vai ver que na área com tela, a gente tem 100 indivíduos por metro quadrado de algas e na área sem tela, a gente tem 110, ok? O tamanho médio aqui dos indivíduos, ó, na área com tela, 15.
na área sem tela é até maior. Beleza. Da craca, o número de indivíduos por metro quadrado é 300 na área com tela, tá? Na área sem tela, a gente tem 150 indivíduos, tá? Nessa área sem tela, eles medem 1,5 centímetros. Na área com tela, eles medem 2 centímetros, tá? O mexilhão, na área com tela, temos 380, né? E o tamanho deles de 3 centímetros. Já na área sem tela, a gente tem 200 indivíduos por metro quadrado de 6 centímetros. Ok. E a assídia, gente, na área com tela tem 55 de 4 centímetros e na área sem tela a gente tem 58 de 3,8 centímetros. Tá bom? O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade de... Então, vamos analisar. Ele colocou peixes, tá, para controlar uma densidade populacional. Tá? Na área que não tem tela, você vai observar que tem 200 mexilhões por metro quadrado. Tá? Na área com tela, nós temos 380 mexilhões. Tá bom? Por que eu estou focando nos mexilhões logo de cara? Porque é um número que variou bastante, tá? Se você pegar aqui as algas, elas não variaram muito, tá? A assídia também não variou muito. Ficou mais entre a craca, tá? E o mexilhão, ok? Então, passando aqui para os mexilhões, a gente vai ver que na área onde esses peixes eles estavam com tela, esses mexilhões, existiam 380 deles com 3 centímetros, tá? Com 3 centímetros. E aonde não tinha tela, só existiam 200, porém, 200 de 6 centímetros. Aí olha o que a alternativa C diz. Eles controlam os mexilhões, mas predando especialmente animais pequenos. Você nota que tem essa diferença, mas que os animais maiores, não eram predados, e sim esses pequenos aqui, Basicamente, eles foram excluídos, tá? Porque os que sobraram foi de uma média de 6 centímetros, tá? Então, assim, se você olhar para cá, ela teve uma diminuição aqui na craca? Teve. Mas do tamanho de 2, tamanho de 1,5 aqui, E na alternativa B vem dizendo assim, cracas predando especialmente animais também pequenos. Mas não foi, os pequenos continuam. Eles predaram os maiores, tá? Então você vai ver que eu já fui direto na C para você entender que, primeiro, a gente está falando dos mexilhões e o porquê. Ele está predando especialmente animais pequenos. Veja que no primeiro caso, eram os de 3 centímetros, que foram predados, e na área adjacente, só os de 6 que conseguiram, vamos dizer assim, sobreviver. Seguimos. Seguimos para a curva de crescimento populacional. Eu vou ser breve nessa curva de crescimento populacional, por causa do tempo, tá? Tempo do vídeo. Você vai notar que essa curva de crescimento populacional, ela vai ter essa primeira curva aqui, essa primeira área, que a gente chama de curva em J, que é a curva de potencial biótico. Quer dizer, nas condições mais propícias possíveis, nas condições ideais, né, o número de indivíduos com relação ao tempo, ele ia crescer assim, de forma exponencial, muito rapidamente. Ora, tudo perfeito, comida disponível, tudo. Então, esses animais iam se desenvolver, iam se reproduzir e tudo legal. Só que a gente sabe que no ambiente que a gente vive não é assim, né? Existem resistências, né? Existem fatores como, por exemplo, predadores, né? Como a própria competição por alimento, né? A falta desse alimento, né? Parasitas, enfim. Aonde você está vendo aqui resistência do meio, é justamente isso que eu estou falando.
essa resistência aqui atua para que essa curva ela não seja tão íngreme. Então, ela vai deixar de ter esse crescimento exponencial e vai ter um crescimento um pouco mais lento, ó, e que vai chegar uma hora que ela vai meio que estabilizar. Aí depois ela vai ficar somente oscilando. É nessa hora que a gente conhece o tamanho populacional máximo suportado por um ambiente, tá bom? Aqui tem uma questãozinha. Bom, e temos essa parte de cadeias e teias alimentares que vai ficar para o próximo vídeo da gente, tá? Tanto eu vou deixar essa questão aqui, número 6, como a parte de cadeia e teia alimentar para o próximo vídeo da gente, tá bom, pessoal? Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá certo? Qualquer dúvidas, vou voltar aqui para você ver. Você pode deixar aqui nos comentários, tá? A sua dúvida, caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube. Mas você pode ir lá no meu Instagram, @prof.daniel_bastos, perguntar, professor, na parte X daquela aula eu não entendi muito bem o que o senhor estava dizendo, tá? E eu vou lhe responder com o maior prazer. Pode ser que demore um pouco, mas eu respondo, tá bom? E assim, curta o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, tá? E se você está assistindo, está gostando, no próximo TCM Nota 10, esteja com a gente de novo aqui. Tenho certeza que vai ser a aprovação no Enem. Olha só, os acréscimos do segundo tempo já acabaram. Mas calma, School Friends, que tem muito mais Nota 10 vindo por aí. E anota na agenda para não perder nada. E excepcionalmente, essa semana, o nosso programa da sexta vai ao ar na quinta-feira, às 22h15. E o restante continua da mesma forma. E para não perder nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!